Um salve, rapaziada, tudo bem? Não esqueça de dar aquele like, tá? Compartilhar com os colegas. Mais uma videoaula do professor Tiago, servindo de suporte para a parte teórica que nós já vimos em sala de aula, beleza? Idade cronológica e idade biológica é o assunto desse estudo de hoje. Bom, idade cronológica é a idade do indivíduo em dias, semana, meses ou anos, tá? É de uso universal e constante e fornece estimativa aproximada do nível de desenvolvimento do indivíduo. Nada mais é que a idade do calendário, tá? Então, assim, é a data do nosso aniversário. Nós nascemos numa data X e todos os anos repetimos com aquela convenção do aniversário, tá? Então, essa é a idade cronológica. Pela classificação convencional de idade cronológica, Galahu e Osmond, em 2001, eles dividiram da seguinte maneira, que existe a vida pré-natal, a primeira infância, a infância, adolescência, idade adulta jovem, meia-idade e idade terciária. Bom, a vida pré-natal ela vai da concepção, tá, até ao nascimento, passando pelo período de zigoto, que é quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Pela primeira semana ele passa, depois o período embrionário, que vai de 2 a 8 semanas, e depois o período fetal, onde tem o desenvolvimento dos órgãos, tá? Desenvolvimento do corpo de um bebê, que vai de 8 semanas até o nascimento. Já a primeira infância, ela vai do nascimento até os 24 meses, então até os 2 anos de idade da criança. Então, dividido também em 3 etapas: período neonatal, que é do nascimento até o primeiro mês, depois o início da infância, que é do primeiro do primeiro mês até o primeiro ano, então até os 12 meses completo, e a infância posterior, que vai do primeiro ano até ele completar o segundo ano, tá? Os 24 meses. A terceira fase é a fase de infância, tá? Que também é dividida em 3 etapas, que compreende de 2 anos de idade até os 10 anos. Então tem o período de aprendizado, a infância precoce e a infância intermediária e avançada, tá? Já a adolescência, ela compreende uma fatia de 10 a 20 anos de idade, dividida também em pré-adolescência ou pré-pubescência, que vai de 10 a 12 anos no caso das meninas e de 11 a 13 anos no caso dos meninos, tá? E a pós-pubescência, tá? Que seria a adolescência. Então tem a pré-adolescência e a adolescência. No caso dos meninos vai de 12 a 18 anos e das meninas de 14 a 20 anos. Bom, passando por essa fase, nós chegamos à idade adulta jovem, divididas em 2 etapas, com período de aprendizado, caso vocês vão estar na faculdade nessa época. Então, compreende dos 20 aos 40 anos. A primeira fase é o período de aprendizado, que vai de 20 a 30 anos, e depois o período de fixação, que vai de 30 a 40 anos. Também temos a meia-idade, que é a transição da idade terciária. Então, a meia-idade vai de 40 a 60 anos de idade, tá? Então, nessa transição, tem a primeira fase, que é da transição de meia-idade, de 40 a 45 anos, apenas 5 anos. Depois, a meia-idade, que vai de 45 até 60 anos de idade. Temos também a idade terciária, que é o início da idade, né, da melhor idade, então da última fase de vida. Então nós chegamos lá na nossa velhice, que começa a partir dos 60 anos, tá? Quando nós teoricamente estaremos aposentados. Então tem em 3 fases, que é início da terceira idade de 60 a 70 anos, período intermediário da terceira idade de 60 a 80 anos e a senilidade, que é para aquelas pessoas acima de 80 anos. Já a idade biológica é o registro do índice de seu progresso em direção à maturidade. Bom, é a comparação entre o seu desenvolvimento visual, tá, e da parte biológica do ser humano, de acordo com o registro cronológico. Então, a idade variável, que corresponde aproximadamente à idade cronológica e pode ser determinada medindo-se a idade morfológica ou somática,
a idade óssea, a idade dental e a idade sexual. Bom, a idade biológica são fenômenos bioquímicos, fisiológicos e anatômicos que influenciam o crescimento e o desenvolvimento condicionados por fatores étnicos, ambientais, nutricionais, metabólicos, hormonais, sexuais e genéticos. Os timings de maturação, tá? O tempo de maturação é diferenciado e independente da idade expressa no RG, tá? Então, cabe ressaltar nesse caso que tem pessoas, por conta da sua etnia ou por conta do seu ambiente onde ele reside, ou até mesmo por conta do seu metabolismo, ele apresenta ter uma idade biológica diferenciada da idade cronológica. Exemplo, uma pessoa que aparenta cronologicamente ter uma idade de 30 anos, mas tem feições, o rosto, a pele, né, o seu desenvolvimento físico, né, aparenta que ele tem uma idade menor que 30 anos. É mais ou menos isso. Cada indivíduo possui um relógio biológico interno, controlado pelos genes e regulado pelos hormônios, tá? Que controla o processo de cada órgão e sistema em direção ao seu estado adulto. O processo de crescimento, então, passa pela hiperplasia, que é o aumento da célula, a hipertrofia, que é o fortalecimento da célula muscular, tá? Então tem crescimento do músculo, e o aumento do material intracelular, apesar de estar associado à maturação biológica, encontra-se muitas vezes defasado cronologicamente. Então, assim, tem essa diferenciação. Às vezes eu posso apresentar ter uma idade avançada e ter um corpo biologicamente mais forte, mais resistente do que cronologicamente. Existe uma enorme variação no crescimento e desenvolvimento das idades infanto-juvenis para a mesma idade cronológica. Então, a idade biológica, então a diferença entre as idades cronológica e idade biológica. Então, pegaram indivíduos com a mesma idade, tá? Colocaram dispostos e fizeram um estudo. Todos têm 14 anos e meio, tá? 14 anos e 5 meses. Então, todos esses jovens, eles têm um tipo de desenvolvimento físico biológico, tá? Também isso acontece com as meninas de 12 anos e 8 meses, tá? E aí apresenta também diferenciações do seu corpo. Como é avaliado a idade biológica? Então é feito alguns testes. O primeiro é da epífise. Epífise é o fechamento do crescimento ósseo, tá? Quando nós desenvolvemos a parte óssea, ela cresce também. Então ela cresce para as suas pontas, e quando nós atingimos a maturidade, encerramos a adolescência, lá pelos 20, 21 anos, essa epífise ela tem que ser fechada. Ela não cresce mais que isso. Tá? Então é feito um raio-x para identificar se a epífise já está fechada e a pessoa não vai crescer mais. Também é feita uma avaliação dental. Nós nascemos e temos os primeiros dentes, que são os dentes de leite. Então, com o tempo, a gente vai perdendo os dentes de leite, trocando por dentes com raízes, que são os dentes permanentes. Tá? Também tem a relação peso-altura. Tá? E existem tabelas onde coloca o indivíduo pela idade, e ele tem que estar dentro daquele padrão, tá? De peso, altura, para o seu desenvolvimento biológico, juntamente com o cronológico. Então a idade morfológica ou somática, né, é de acordo com essas tabelas. Então coloca lá peso, altura, faz essa relação. Existem tabelas que são aceitas e seguidas pelas entidades médicas e pelos médicos, e coloca lá que de acordo com a idade numa escala, né, ele precisa se desenvolver tanto. Então, no nascimento até a sua idade adolescente, ele tem que estar dentro desse parâmetro, ou para mais ou para menos. Já o método Grave, né, de padrão ouro, é o que analisa 14 centros de ossificação, observando antes, durante e depois do pico de velocidade do crescimento puberal. Então, cada mudança corresponde a um determinado estágio
que determina o grau de maturidade óssea. Então eles avaliam, o médico avalia 14 centros de ossificação, então 14 pontos ali dos ossos da mão, para verificar se ele já atingiu a maturidade óssea.